Boa tarde, senhores e senhoras presentes. Agradeço de antemão aí a disponibilidade e a presença de todos vocês. Uma grande honra mediar esse time de feras de segurança pública, conhecedores de toda a mazela da segurança pública aqui no Rio de Janeiro. E o tema é bastante interessante. 340 bilhões de dólares em 2023. 2/3 do crescimento do PIB foram de responsabilidade desse segmento. São inúmeras, centenas de empresas e milhares de empregados vinculados. Eu estou falando do comércio exterior, que ao mesmo tempo que demonstra essa riqueza, essa pujança, tem suas mazelas. Como em todo o país, a segurança pública ela é afetada diretamente por tudo o que acontece paralelamente no comércio exterior. E aí eu estou falando diretamente de tráfico de drogas, tráfico de armas, contrabando, descaminho. Isso tudo também acontece em paralelo, de maneira oportuna, no comércio exterior. O Porto de Santos e de Paranaguá, o de Santos principalmente, maior porto da América Latina, ele vive diariamente nos seus 12 mil containers manipulados, uma verdadeira operação de caça ao tráfico de armas e de drogas. E para que isso tudo aconteça, existe um verdadeiro contingente, um verdadeiro exército de pessoas da Receita Federal, da Polícia Federal, da Guarda Portuária, do Ministério Público, de outras inúmeras autoridades e agentes de segurança pública, no sentido de coibir e impedir o acesso, a saída ou ingresso dessas mercadorias em nosso território nacional. E por conta disso, inevitavelmente, nós temos aqui na segurança pública, especialmente do Rio de Janeiro, que é o tema aqui do ponto, o oportunismo de todos os entes que estão vinculados ao crime organizado. E aí, nesse sentido, eu gostaria de fazer a primeira pergunta. Rodrigo Taveira, especialista da Unicad em segurança eletrônica, segurança e inteligência. Rodrigo, como é que fica essa questão da segurança, da inteligência, dentro dessas variáveis de segurança que a gente vive no Estado? Como é que a relação da inteligência e da segurança eletrônica, como é que ela pode ajudar para que a gente coíba a presença de mais drogas e mais armas em nosso solo carioca? Boa tarde. Eu vou trazer vou levar a resposta para a segurança eletrônica que hoje está muito próxima de todos nós, né? O tema tráfico de drogas, portos, eu não vou entrar no mérito porque eu acho que a gente tem algumas ações que estão muito próximas, que estão acontecendo na segurança pública dos grandes estados e que precisam ter uma reflexão, precisa ser provocada uma reflexão, estão acessíveis às nossas ações, né? Você falou em segurança eletrônica, falou em inteligência, né? Nós estamos vivendo hoje uma transformação aqui no estado do Rio de Janeiro, onde a Secretaria da Polícia Militar, a Secretaria da Polícia Civil vem fazendo um grande investimento, né, em segurança eletrônica, colocando câmeras no ambiente externo, com inteligência, com reconhecimento facial, com leitura de placa, né? E num determinado momento percebeu-se que só o Estado ele não seria suficiente para suportar toda essa demanda, toda essa necessidade de dados que precisam ser coletados dessas imagens
E percebeu-se também com o avanço da tecnologia, como a iniciativa privada, como nós, que temos hoje uma câmera na nossa residência, nós poderemos estar contribuindo com isso. Essa percepção ela vem acontecendo ao longo dos anos e tudo isso também vem sendo, em paralelo, regulamentado. E hoje é possível, né, você dispor de uma câmera de segurança que está na porta do seu prédio, fazendo esse espelhamento, por exemplo, na unidade de polícia militar que cuida daquela região, fazendo esse espelhamento no Centro Integrado de Comando e Controle. Então, Marcelo, eu vou deixar essa resposta mais voltada, né, para as questões inerentes ao tráfico internacional de drogas, para o doutor Eduardo Paes, enfim, para as demais pessoas. Mas o que eu quero, na realidade, é mostrar a necessidade de conscientização e de uma apresentação de que maneira nós conseguimos já contribuir com esse processo de segurança, né, e que está acessível a todos nós, né? Nós temos um modelo que está sendo implantado aqui, já de reconhecimento facial nas câmeras, integrado com a Polícia Militar, e é importante que esse fórum tenha conhecimento disso, de que esse recurso está disponível e que a gente consegue compartilhar, ou seja, cada um de nós já conseguimos participar desse processo e contribuir com esse processo, né? Então, a minha contribuição é provocar essa reflexão e aí, numa segunda rodada, eu volto ao tema para falar um pouco mais sobre isso. Não, perfeito, ótimo. Deixa eu provocar o Ralf agora, que aí quando a gente fala de segurança pública, tráfico de drogas, tráfico, excesso de armas na nossa cidade, no nosso estado, inevitavelmente a gente tem a presença de quadrilhas especializadas em roubo de cargas. A gente sabe que o roubo de cargas é uma atividade presente há décadas no nosso estado, que afeta a economia de uma maneira geral, que traz um reconhecimento claro da vulnerabilidade do Estado no combate a essas quadrilhas, que mudam, que se alteram, mas que no fim têm o mesmo propósito: buscar momento como é que é isso no seu dia a dia como um transportador associado ao CICAR? Qual reflexo traz hoje para a população em geral? Bom dia, né? Boa tarde, né? Já está na hora. Primeiro, agradecer aqui pela participação de ilustres pessoas aqui, como o Miguel, como Taveira, como Eduardo Paes aqui. É um prazer estar aqui apresentando ao lado deles. Essa dificuldade hoje que a gente possui dentro do transporte de carga do Rio de Janeiro, principalmente, né? A gente hoje tem que ter uma série de situações dentro de uma empresa para que você possa fazer a entrega da sua carga e você possa chegar ao consumidor final. Então, o que você tem que fazer? Hoje você tem que fazer uma série de situações de segurança, como o Taveira disse, né? A gente tem hoje, dentro da nossa empresa, dentro da nossa companhia, temos rastreamento, temos inibidor de jammer, temos câmera, que inclusive a gente consegue ver em tempo real. A gente possui um setor chamado gerenciamento de risco interno, tem mais o gerenciamento de risco externo. Então, hoje, a quantidade de aparatos que a gente tem que ter para que a gente possa dar a segurança para chegar ao outro local é gigantesca, tá? A gente possui hoje uma lei chamada ADPF 635. Essa lei é vinda do STF. Isso impede com que a Polícia Militar, a Polícia Civil, adentre a localidade a qual a carga está, que é o roubo de carga. Isso atrapalha muito o processo todo da gente. A gente tem brigado diretamente com o Sindicarga, a gente tem brigado com todas as entidades para tentar derrubar essa lei. A gente tem sido rigoroso sobre isso para que a gente possa ter a possibilidade de ter a diminuição de roubo de carga. A polícia vem fazendo um trabalho excelente, a gente tem um acompanhamento regular junto a eles. A gente vê todo o acontecimento que se faz. Esses dias até tivemos um problema na mídia, né? Que fomos entendidos de forma diferente quando a gente fez algumas barricadas de entrada em algumas comunidades, a qual não entram equipamentos, por exemplo, de 30 metros, de 14, 15 metros, são carretas, né?
E aí teve ONGs, teve uma série de coisas que vieram contra, e isso aí fica mais para a parte da mídia, que a gente sabe como é que é. Então, hoje a gente tem uma dificuldade muito grande, tá? A quantidade de roubo de carga, ela diminuiu de um tempo para cá, graças a um trabalho muito grande feito pela Polícia Militar e pela Polícia Civil, mas mesmo assim é constante e diário o problema que a gente possui no Rio de Janeiro. Na maioria das cargas hoje, a gente anda com seguro, né, acima do limite, então a gente é obrigado a andar com escolta armada, tá? Andamos com pronta resposta, então a gente possui uma dificuldade muito grande. A gente incentiva muito as empresas a virem para o Rio de Janeiro, tá, para importarem pelo Rio de Janeiro. Sou um grande lutador por isso também. Sou venerado pelo meu estado, sou venerado pelo meu município. Adoro morar aqui. Fazemos de tudo aqui, ganho a minha vida daqui. Então a gente luta por isso todos os dias e todos os momentos. Junto à Polícia Militar, junto à Polícia Civil, eles vêm dando um apoio gigantesco para a nossa área de transporte, mas o dia a dia nosso, Miguel, não é fácil. A gente sabe o que a gente faz o dia inteiro acordando e dormindo e sabendo que para entregar a carga no consumidor final, o quanto é que a gente tem que fazer para poder chegar a essa carga. Então a gente tem todo um trabalho psicológico, né? Principalmente no Sindicarga, junto aos motoristas, porque quando um motorista desse passa por um roubo, a quantidade de coisas que ficam na cabeça dele é muito grande, então a gente tem que mandar para o psicólogo, ele tem que fazer uma avaliação. O roubo ele é muito agressivo, né? Então acaba que isso danifica um pouco a psicologia do motorista. Então a gente tem hoje um estado maravilhoso e a gente tenta todo dia brigar para que isso diminua. E a gente tem certeza que está com o caminho certo, a gente vai conseguir chegar ao caminho que a gente quer, mas a gente tem uma dificuldade enorme hoje dentro do mercado. Obrigado, Miguel. Obrigado, Ralf. Está falado realmente assim, ter um... Bem, boa tarde a todos. Obrigado primeiro pelo gentil convite. Já que você inaugurou falar de perto, não falar de perto. Esse assunto é muito particular para mim. Eu gosto muito porque eu vejo nos senhores a esperança do Brasil de algo mudar. As pessoas esperam poder público, algo talvez não seja possível sozinho. Precisamos de todos. Esse assunto, particularmente, eu gostaria de começar, talvez, praticamente, bem, muito breve. Vocês têm ideia de quanto custa o crime ou a criminalidade para os senhores que trabalham de fora? Não, né? Talvez, alguém falou ali sobre quanto custa, quantos departamentos tem, quantas pessoas trabalham, mas muitas vezes não paramos para saber o custo disso. Há uma estimativa no Brasil que o custo do crime, para nós, significa em torno de 4% do PIB nacional. Então você já pode fazer uma conta mais ou menos de quanto custa isso. E por isso que é tão importante nós sentarmos juntos para conversar e debater sobre esse assunto. Porque os senhores carregam toda a riqueza do país, que chega e que sai. E atravessam as nossas cidades, que na verdade, hoje nós vivemos em várias. Outro dado, talvez as pessoas não saibam. Só não pode falar. Mais ou menos. As pessoas já ouviram falar, no jornal sempre sai assim. Nós temos 1.400 favelas dominadas pelo crime. Isso? Mas essas são as dominadas pelo crime. Nós temos 1.700 lugares, né, para ser mais polido. Né? Mas os senhores sabem também não vale colar no Google, tá, por favor. Quantos bairros nós temos no Rio de Janeiro? A escola já foi muito atrás, né? Nós temos 162 bairros no Rio de Janeiro. Então, em resumo, né? Eu não sou muito bom de matemática, mas eu imagino que nós temos mais ou menos 10 favelas por bairro. Significa dizer que nós moramos numa grande favela permeada por bairros, não é isso? Qual é o problema? Alguém pode dizer, mas... Tolerância nós temos na nossa sociedade. Não, temos que criar. Já ouviram falar da teoria das janelas quebradas? Né? Se quiserem, depois eu falo sobre isso. Mas nós temos que criar guetos. São cidades dentro da cidade.
locais que são inacessíveis ao próprio poder público, ainda mais ao dono de uma dura, de uma carreta, de um produto que foi roubado. Então, imagina só a corrida de obstáculos que os senhores têm para sair ou para chegar no aeroporto. Porque para chegar no destino final, tem que ter um montão de segurança, ninguém consegue ir sozinho. Né? Ou, na verdade, é tudo adverso. O cara que consegue é prêmio. Né? Porque é tipo maratona. Só que nós esquecemos disso, de que nós criamos guetos onde as pessoas não entram, a polícia não entra, mas a carga roubada entra. Que é descarregada em menos de meia hora, não é isso? Nas grandes rodovias que nós temos que cortam aqui no nosso estado, menos de meia hora a carga está baixada no chão, já está no mercadinho, já está no trem, não é isso? O iogurte vendido no trem. É o celular na Uruguaiana. Os senhores viram a notícia passada do Rock in Rio? Foram lá buscar 80 celulares furtados no Rock in Rio. Acharam quantos? 700. Só 700. Então, o que eu quero primeiro, a primeira provocação com relação à tolerância é para nós todos, primeiro, nós temos que ser menos tolerantes com o desvio, com o que é errado. Nós criamos na cidade o errado virou o certo. Segundo, que a mudança não só de atitude, mas também de postura de todos nós, tanto o Estado quanto os senhores, em parceria. Eu queria falar na próxima provocação, vamos falar sobre parceria. Obrigado. Muito bem. A desordem urbana não é um fenômeno exclusivo do Brasil, muito menos do Rio de Janeiro, mas as diferenças estão na atitude e na resposta que a sociedade civil dá, obviamente em conjunto, em parceria com as entidades de segurança pública, e o quanto nós estamos dispostos a mudar. E a tolerância fala muito disso. A tolerância fala daquele iogurte que a gente deixa de comprar no trem, porque a gente sabe que a origem é desconhecida, para não chamar de origem certa, que é a origem de um furto ou de um roubo. Não existe almoço de graça em lugar nenhum. Então, aquele iogurte não pode custar 3 vezes menos de qualquer supermercado se ele não vem de uma origem indevida. E nós somos tolerantes com relação a isso. A gente aceita, a gente apoia e muitas vezes a gente recrimina quem, de alguma forma, condena aquela atitude de repressão, aquela atitude de resposta, que é o que de fato a gente está precisando. E falando de desordem urbana, eu trago de novo aqui o Taveira e falo, a tecnologia, a gente consegue melhorar o ordenamento urbano, como é que a gente consegue contribuir? Cada cidadão é um potencial cessionário de uma câmera, de uma informação. A gente, com isso, consegue trazer mais informações para o Estado combater essa desordem? Sim. Alô? Obrigado. Então, na carga, por exemplo, né, todos esses itens que compõem esse investimento que acaba tendo que ser feito em segurança, ele vai refletir, ele vai estourar em alguma ponta, né? E a ponta é o custo final daquele produto, né? É comum transportador de outros estados atribuir um valor maior para uma entrega aqui no Rio de Janeiro por conta de toda essa tecnologia que ele tem que embarcar. Não são exemplos baratos. Voltando ao remédio, né? Hoje é possível integrar esse recurso que está mandando a posição do veículo dele com o Estado. Ou seja, além de ter uma gerenciadora de risco acompanhando o transporte daquela carga que ele contratou para promover a segurança, para fazer o bloqueio do carro, é possível também espelhar dentro de uma unidade do Estado
para que o Estado tenha uma pronta resposta mais dinâmica. Isso, hoje, já está, inclusive, regulamentado e a Polícia Militar, através da Secretaria da Polícia Militar, ela já recebe essas imagens, né? Então, observa como é que a tecnologia ela vai nos propiciando também ações. Nós precisamos encontrar uma saída, né? E a tecnologia, indiscutivelmente, é a saída. No caso do ordenamento urbano, né, hoje é comum, né, todo mundo ali está acompanhando os problemas. Mas o que nós fazemos, em regra, é reclamar dos problemas e não guardá-los de uma maneira ordenada e levar esse pleito de uma maneira mais técnica para quem tem que resolver o problema. Vocês já devem ter participado de alguma reunião do Conselho Comunitário de Segurança, no bairro em que vocês residem, né, no bairro em que vocês estão sediados. E se nós conseguirmos extrair de produtivo de uma reunião do Conselho Comunitário de Segurança 20%, eu estou sendo otimista. O que falta, talvez, seja uma sistematização para a gente guardar aquilo que importa, né? Então, vamos falar de iluminação. Então, vamos criar aqui, através de uma micro-região, formada por um conselho comunitário, uma maneira de tratarmos da iluminação. Vamos falar de poda de árvore, vamos falar de problemas de ordem pública que refletem na segurança pública? Vamos, mas vamos guardar isso de uma maneira sistematicamente fácil da gente demandar, evidenciar. Não adianta você promover um pleito se você não mostrar, de fato, aquilo acontecendo, como aquilo está acontecendo, aonde exatamente aquilo está acontecendo. Então, assim, a minha sugestão, ela sempre vai estar, porque a tecnologia está muito enraizada no meu dia a dia, então ela sempre vai estar voltada por um aplicativo que reporta o problema da iluminação, o aplicativo que reporta o problema da poda, o aplicativo que reporta um crime que eu acabei de perceber. Não é comum vocês participarem de vários grupos de WhatsApp no bairro em que vocês residem, que todo mundo está falando, estão roubando ali no sinal, é uma pessoa em situação de rua que se aproveita daquele momento e vai lá e rouba, etc. Mas isso tudo fica solto, os dados estão soltos no ar. A minha sugestão, e é um trabalho que eu já venho desenvolvendo há algum tempo, como é que eu guardo isso? É o desafio. Como é que eu extraio esse dado que está solto nesse universo e trago ele de uma maneira sistematizada para eu mostrar o dia da semana que tem maior incidência, a hora que tem maior incidência, o modus operandi, eu extrair as características daquele modus operandi para eu bater na porta da segurança pública e falar assim, olha aqui, ó, gente, é exatamente assim que está se configurando, é exatamente assim que está acontecendo. Eu vou sugerir como é que ele tem que trabalhar por essa minha percepção. Eu acho que qualquer solução, tá, que seja efetiva, ela tem que partir do coletivo. Somos nós, infelizmente ou felizmente, porque isso é um trabalho cultural, é um trabalho de educação. A conscientização, ela também é um processo educacional. Nós vamos precisar nos preparar para esse pleito mais ordenado, porque só reclamar definitivamente não resolve o problema. Eu acompanho esse processo já há muitos anos e não vejo nada de efetivo. Então, a reflexão que eu quero gerar é como é que a gente pode empregar a tecnologia para, de uma maneira sistematizada, mostrar essas evidências. E nós temos recursos para isso. No nosso dia a dia, cada vez isso está mais próximo da gente, né? Então, assim, nós já criamos lá no grupo de empresas que eu represento alguns aplicativos para empresas que fazem, por exemplo, transporte do Rio para Macaé, transporte do Rio para o Porto do Açu, para que os próprios condutores das empresas de fretamento informem o que está acontecendo, uma espécie de um Waze institucionalizado, um Waze que está, ele foi formatado para um grupo que a gente sabe que a informação que está sendo propagada ali tem credibilidade. E a partir desses dados a gente já está conseguindo fazer várias análises interessantes. Então eu acho que é por aí. Tá? É a gente começar a guardar esses problemas de uma forma organizada para a gente apresentar pleitos mais consistentes. Não adianta só reclamar do problema, é mostrar também como é que soluciona o problema. E nós somos capazes disso. Okay? Obrigado.
A gente está falando de exercício da cidadania, né? Assim, a gente tem todo mundo é um gerador de informações, desde um grupo de WhatsApp até mesmo aquela associação que a gente faz parte, a câmera da nossa casa, da nossa empresa, que gera conteúdo. O problema é que aquelas informações todas elas ficam soltas. E a proposta aqui é a gente fazer uma tratativa dessas informações. Assim, o Estado ele está ávido por informações e assim as métricas que ele trabalha hoje, ele depende dessas informações. Grande parte depende das informações. O que a gente precisa é consolidar isso de uma maneira mais sistematizada, trazer isso à tona para que a gente possa cobrar junto ao Estado, se é que eu estou falando na mesma modalidade, cobrar junto ao Estado esse resultado. Não adianta somente ligar para o 90 e reclamar. O 90 e reclamar é nossa obrigação. Fazer o RO é nossa obrigação. A subnotificação de crimes, por exemplo, é uma clara evidência de como a informação ela não é tratada de maneira adequada. Então, desde a não notificação de um crime até o não compartilhamento de uma imagem ou de uma informação que seja importante para o ente público de segurança, isso não ajuda. E falando um pouco de informação, Ralf, como é que é a tecnologia hoje embarcada nos transportadores? O que falta hoje em termos de apoio tecnológico, apoio de segurança pública? Qual é a carência que vocês efetivamente têm hoje quando você olha o cenário de carga no Rio de Janeiro? Hoje a gente possui, como eu disse, né, na primeira fala, né, sobre a situação de gerenciamento de risco. A gente hoje precisava, logicamente, de uma coisa um pouco mais por dentro da parte do governo, né? Essa parte da polícia ela podia ter um acesso maior, como até o Taveira fez essa colocação. A gente podia ter uma sinalização do caminhão dentro da própria polícia ou alguma coisa parecida. A gente hoje tem as partes de cerca eletrônica, né, que se chama cerca eletrônica, quando o nosso caminhão vai percorrer um circuito, que é de ponto A ao ponto B, né, que é o ponto de coleta ao ponto de entrega, e automaticamente a gente cria essa cerca eletrônica que, se o caminhão sair uma quantidade de metros suficiente dentro da tecnologia, ele é bloqueado automaticamente. Essa parte do governo realmente é bastante importante se a gente conseguir fazer algum tipo de intervenção, alguma parceria, né? Como até disse o Taveira, isso é altamente importante. Eu venho acompanhando muito pelo Sindicarga, a gente vem tendo algumas junções, né, sobre esse processo, algumas palestras. Eu venho tendo muita parte de particularidade na segurança, que é muito importante, principalmente para a nossa cadeia. E a gente, sim, tem um pouco de falta dessa parte do Estado perante ao nosso processo dentro das transportadoras, principalmente no estado do Rio de Janeiro. Dando só um gancho até o que o Taveira estava colocando, que o Eduardo e até o Miguel também, a gente hoje tem um problema muito grande, vocês não têm o Rio de Janeiro tão produtivo, né? O Rio de Janeiro é muito mais comprador do que produtivo. A maioria das cargas ela vem fora do Rio de Janeiro, né? Inclusive tenho também filiais fora do estado do Rio de Janeiro. E o maior problema que nós temos hoje é a chegada da carga até o Rio de Janeiro. Quando a gente vem com algum tipo de, chamamos de carreteiro, ou outros motoristas de outros estados, 90% a gente tem negativa, porque ele não quer entrar no nosso estado pelo risco que o nosso estado possui, principalmente pela segurança pública. Então, essa parte que adentra dentro do Rio de Janeiro essa segurança faz com que muitas empresas não entrem com mercadorias aqui, e isso bate diretamente no consumidor final. Sobre a parte de custeio, diretamente ao bolso do consumidor final, como disse os meus amigos também, isso é direto, isso não tem jeito. Percentuais só crescem, então todo esse aparato de tecnologia que a gente coloca, a gente não tem como absorver. A gente tem que negociar isso junto ao cliente e repassar isso ao cliente final, que vai pagar essa conta, que somos, eu também me incluo nisso e vocês, né? Então hoje, dando ênfase ao que o Miguel falou, realmente a gente teria que criar uma tecnologia um pouco mais dentro do processo de governo. Existem vários tipos de canais, como o Taveira mesmo disse, existe sim tecnologias que isso possa acontecer. Acredito que esteja mais avançado junto à parte maior dentro do Sindicarga. Eu tenho intervido nisso também, em alguns momentos, junto a algumas pessoas mais embaixo como diretores, mas sim,
tem uma falta desse processo. Tá claro. O que a gente assiste é um esvaziamento econômico do Estado. Inevitavelmente, hoje o Rio de Janeiro é um Estado consumidor, não é um Estado produtor. Esse esvaziamento econômico se deu principalmente a partir da década de 80 e só piorou. Da década de 80 para cá, a gente verificou um verdadeiro abandono das principais regiões, polos industriais e econômicos, e poucas foram as empresas que resistiram e ficaram. Algumas delas por incentivos fiscais, outras por uma questão regional, de estabelecimento dentro da própria região, mas a atratividade do Estado ela é muito baixa hoje. Para você trazer um ente internacional para investir no Rio de Janeiro, investir no Brasil já é difícil. Investir no Rio de Janeiro com todos os rótulos que nós conseguimos colecionar ao longo dos anos, fica mais difícil ainda. E o rótulo da segurança pública é um rótulo muito, muito latente. Então é difícil você convencer um grande investidor a estabelecer uma indústria, estabelecer uma área de serviços com contingente grande, quando você tem essa grande dúvida no ar, até que ponto você pode ter a segurança na produção. E aí você tem questões relacionadas à segurança jurídica, que toda hora também permeiam o dia a dia do empresário, toda a carga tributária que o Estado faz questão de aumentar a cada dia. Somado isso tudo, a gente tem uma vivência clara, condição econômica bastante desfavorável do Estado do Rio de Janeiro quando comparado com outros entes da federação. Eu vou fazer uma outra provocação para o doutor Eduardo Paes, que a gente fala muito de legislação. Vamos aplicar essa legislação, vamos aplicar outra legislação, a lei não é aplicada. E eu sei que o doutor Eduardo Paes, num dado momento, ele falou sobre o envelhecimento da legislação penal, seja o Código Penal, seja o Código de Processo Penal. No final do dia, a gente tem muita lei. Aliás, todos os dias nós criamos lei. A pergunta é, nós precisamos modernizar as leis ou precisamos, de fato, aplicar efetivamente as leis que hoje estão aí para todos os lados? Estou começando a achar que eu estou com a parte espinhosa da coisa. Não sei porquê. Com a melhor parte. Você me permite só falar um pontinho sobre parceria? Eu queria contar uma história que talvez animem vocês a estarem juntos, pelo menos de mim, né, que estou aqui como Estado. Há muitos anos atrás, eu fui almoçar com 2 delegados, comemorando uma operação muito importante. Tivemos uma vitória muito significativa contra o tráfico entorpecente em Jacarepaguá, onde eu atuo. Acabei nem falando, né? Eu sou promotor criminal em Jacarepaguá já há 23 anos lá. Estávamos sentados numa mesa num restaurante. O senhor chegou à beira da mesa e disse assim: "Sou eu o promotor, não é?" Eu disse: "Sou." Achei que ele fosse reclamar de alguma coisa, mas disse: "Olha, eu posso falar com o senhor um minuto?" Eu falei: "Pô, não, pode falar." Aproveitei que estavam os delegados ao lado, né? Se acontecesse alguma coisa, né? Eu estava seguro, eu achei. Mas esse senhor virou e falou assim: "Olha, eu queria falar com o senhor o seguinte, eu sou comerciante, eu trabalho com gás, e meu depósito, minha distribuidora de gás é toda regularizada, toda direitinho, eu pago todos os impostos, né? Tudo conforme a lei. Só que o meu concorrente, que está do lado, ele é irregular. Eu não consigo competir com ele, porque o preço dele é muito menor que o meu. Eu vou fechar. Eu precisava que o senhor fizesse alguma coisa." Eu fiquei sentado ali olhando, pensando, o que eu vou fazer da minha vida agora, né? Tem que dar uma resposta para esse senhor. E aí aproveitei os delegados e disse: "Olha, saía com vocês, resolvam, né? Aproveitem." E aí eu pedi a ele, falei: "Então, por gentileza, o senhor me dá um cartão, seu telefone, alguma coisa, porque os delegados vão entrar em contato." Por quê? Porque, por incrível que pareça, né? Quando a gente passa por concurso público, a gente não se transforma em alguém, a gente não aprende tudo, não sabe tudo, né? Eu nunca tinha ouvido falar, não sabia qual era a legislação aplicável a transporte e armazenamento de gás. Hoje até sei alguma coisa, por conta dessa situação. E eu disse: "Olha, então você vai ser o nosso X9, você vai me ensinar aquilo que eu preciso saber. Eu preciso de alguém que me diga: olha,
tem essa norma, o caminhão tem que ser dessa forma, né? Tem que ter isso, aquilo. E a partir daquele momento, nós fizemos uma parceria com esse senhor, e toda vez ele parecia realmente o nosso xerife, né? Toda vez que passava alguém irregular, ele ligava para todo mundo. Tem um caminhão irregular, aí todo mundo correndo, prendia o cara. Tem um depósito irregular. Até o dia, e olha só que coisa interessante, ele virou diretor de um sindicato, alguma coisa, não sei muito bem, uma entidade de classe de gás. Ele me ligou e disse assim: doutor, o senhor se importa de ir lá palestrar para dizer da importância de ser regular, né? E para estimular as pessoas, também os outros, né, a se regularizarem e tal? Eu falei, claro. Quer dizer, nós conseguimos fechar a cadeia importante, né? Resolvemos o problema pontual lá de crime e aí resolvemos depois o quê? Vamos ver se todo mundo consegue partir para o lado legal, né, da coisa. Então eu queria fazer esse registro só para vocês entenderem qual é o meu papel aqui hoje com os senhores. Com relação à legislação, o que é importante nós lembrarmos? De fato, nós temos uma inflação de legislação no Brasil, né? Todo dia acontece alguma coisa, vamos mudar a lei, vamos torná-la mais severa. Mas o que adianta se, na verdade, o problema está na interpretação, está na forma que nós encaramos a repressão, a punição, aquilo que é errado. É fato que o brasileiro não gosta de ser punido. É fato que ele não gosta de... O brasileiro, o carioca, não gosta de sinais fechados. Não é isso? Eu costumo sempre falar, tentar despertar nos senhores o seguinte, uma mudança de postura. Os senhores sabem, por um acaso, quais são os horários que mais se roubam veículos no Rio de Janeiro? Pô, eu só faço pergunta difícil, né? Pô, eu vou tentar uma que tu não vai responder daqui a pouco. Pô, então vamos começar de outra forma então, para ver se fica mais fácil. O pessoal aqui costuma avançar o sinal de madrugada? Não, já tem um ali que esse é sincero, falou a verdade. Não é isso? Vamos lá, levanta a mão aí, quem avança o sinal de madrugada? Qual é o motivo? Ah, tem medo de assalto. Mas os senhores sabiam que os horários que mais se roubam veículos é no rush da manhã, 8 da manhã, 8 e 9 da manhã, em torno das 6 da tarde? E nesse horário ninguém avança sinal, né? Ah, por quê? Porque o avanço de sinal não é bem por causa da segurança, né? É porque é chato pra caramba ficar no sinal esperando um pouquinho. Então, assim, não adianta nós mudarmos a lei se quem vai interpretar a lei, o juiz, vai ter um viés mais libertário e que não vai compreender a nossa postura enquanto brasileiro, enquanto carioca, né? Basta nós sairmos na rua e vamos ver um montão de motocicleta irregular, né? Ninguém anda de capacete, ninguém usa, todo mundo de chinela havaiana, não tem placa. Agora até mudou, né? Já que a placa agora virou crime, aí está todo mundo com medo. Mas mesmo assim, só que nós esquecemos o seguinte, essas pessoas que quando são apreendidas ou presas, né, uma moto irregular, chegam na delegacia e saem pela porta da frente, em coisa de meia hora. Não dá em nada, literalmente. Hoje em dia nós temos uma legislação que é leniente, sim, mas pior ainda, é a interpretação que nós mesmos, cariocas, que viraram juízes, viraram promotores, que interpretam a lei. Então, antes de mudar a lei, né, o mais importante é nós interpretarmos a lei da maneira correta, de maneira que seja interessante para a nossa sociedade. Acho que é um pouco disso. Outra pergunta aqui. Tá bom. Bom, obrigado. Assisto inúmeros podcasts que o Dr. Eduardo Paes está envolvido, e tem um que me deixou bastante intrigado, que foi uma questão relacionada ao audiência de custódia. O quanto a audiência de custódia, e aí você explicar o que é audiência de custódia. Digo, claro. Para as pessoas entenderem. Olha, eu posso falar então como se eu estivesse entre amigos, tá? Eu crio um apelido para a audiência de custódia, que eu digo que é o saque do bandido. O que é o saque? Né? Você liga para lá e pergunta, o senhor foi bem atendido? Né? Se não gostou, tecle 1. Se gostou mais ou menos, tecle 2. Se o policial foi carinhoso contigo, toque 3. Né? Se o senhor não concordou muito com aquela prisão, disque 4. Se quiser falar com o nosso atendente, né, aguarde um pouquinho, aí vai vir o juiz, o promotor, para saber se foi tudo bem com você. A audiência de custódia foi isso. Se não bastasse todo o benefício que tem na lei, né, para os senhores terem uma ideia,
Não é querendo se justificar, não, mas é só para vocês entenderem qual é a dificuldade de quem quer fazer um trabalho sério. Hoje em dia, a nossa legislação ela só permite a prisão em flagrante, a manutenção da prisão, nos crimes cujas penas são acima de 4 anos. Então, por isso que o estelionatário, quando dá a volta nos senhores, não fica preso. O furtador de cabo, né, que virou uma pandemia aqui no Rio de Janeiro, né? Eu me lembro o Sesc, lá, ali na Ayrton Senna, vocês devem conhecer. Uma vez o diretor de lá me chamou para uma conversa. Você teve uma ideia do desespero do sujeito. Nós tínhamos um projeto social, nós estávamos tentando reformar uma praça. Ele me chamou para conversar e disse: doutor, eu faço o que o senhor quiser. Eu dou a praça, eu tenho recurso para isso. Eu só preciso de uma coisa: que não levem mais o cabo de energia do meu caixa eletrônico, porque eu vou acabar apanhando dos meus funcionários. Porque todo dia eu saio daqui, os caras não conseguem pegar dinheiro para sair, para voltar para casa. Olha o desespero do sujeito. Não tem preço isso, sabe? Mas por quê? Porque não dá em nada. Furto também não é preso. Então, assim, a audiência de custódia foi mais um mecanismo de quê? Vamos verificar se a prisão foi legal. Só que isso, primeira coisa, inverte toda a lógica do direito administrativo, né? Nós, enquanto agentes públicos, autoridades, nós temos presunções, né? O policial é um agente público, ele tem uma presunção de legalidade, só que nós não gostamos disso. Aí que nós fizemos, não, ele prendeu, mas vamos ver se está certo. É claro que tem que ver, mas precisa sair correndo? Não, sai correndo, leva ele lá na audiência para saber se ele foi bem tratado. Nós estamos invertendo a lógica do Estado. Nós otorgamos ao Estado, e nós temos que fiscalizar o Estado, mas o Estado tem poderes, senão não funciona. É por isso que vocês não conseguem, por exemplo, retirar uma comunidade irregular. Eu posso contar várias histórias para os senhores aqui, estarrecedoras, lugares que os senhores conhecem muito bem. Posso dar um outro exemplo. Os senhores se incomodam muito no congestionamento da linha amarela, né? Eu não sei se vocês frequentam lá a Barra da Tijuca, onde eu moro. Então, de vez em quando, para tudo ali, né? Vocês sabem que de um lado tem comando vermelho e do outro tem milícia, sabe? Não, né? Passam lá super tranquilos. Estou indo para a praia, que beleza. Pois é. Vocês ficam entre os dois, lá brigando. Os senhores sabiam que ali atrás existe uma outra via tão importante ou tão grande quanto a linha amarela? Chama Via 8? Não, né? Conhecem ali a região? Abelardo Bueno, né? Abelardo Bueno, linha amarela, Estado dos Bandeirantes, não é isso? Onde ficam os vários laboratórios. O Jacarepaguá já foi o segundo bairro em arrecadação no estado do Rio de Janeiro, tá? Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Como isso impacta a vida dos senhores. Essa Via 8 fecharia o quadrilátero, ok? Linha amarela, essa Via 8, Bandeirantes e Abelardo Bueno. Pô, está congestionado, vamos por aqui, tranquilão, não é isso? Pô, que bacana. Sabe por que não existe essa via? Porque essa via está ocupada por uma favela. Os empresários me chamaram também para uma reunião para ver se eu podia ajudar. Aí nós descobrimos que tinha uma favela em cima. E eles disseram: doutor, eu faço qualquer coisa. Se o senhor me determinar a fazer o asfalto, eu faço. O esgotamento eu faço, o calçamento eu faço, iluminação, eu dou tudo. Tudo. Eu só quero ter acesso ao meu terreno. Só isso. Simples, né? Simples. O desenvolvimento econômico daquela região não vai à frente por causa disso, por causa dessas pequenas coisas. Então, a audiência de custódia está inserida nisso, nesse pensamento, nesse viés de que ele é um pobre coitado, ele está ali errado, mas vamos permitir, e que nós que trabalhamos, nós cumprimos a lei, é que somos os algozes da sociedade. Desculpa falar isso para os senhores. Gente, a gente vai abrir agora para perguntas, porque o tempo voa nesses assuntos interessantes. E aí eu deixo vocês, participantes, por favor, à vontade de direcionar alguma pergunta aqui, os 3 participantes, palestrantes aqui. O microfone vai até vocês. Ninguém precisa se levantar. Estou facilitando. Você fica com vergonha não, gente. Pode reclamar também.
Faz parte. Se não gostou, pode falar. Mora na Barra, o momento é esse. Só pra deixar claro, hein? Ou quem trabalha também, né? Obrigada. Vou começar para ver se o pessoal anima para fazer mais perguntas. No caso, eu sou Babi, eu sou da Pantheon, a gente é uma empresa que trabalha com visão computacional. E hoje, uma das coisas com quem a gente trabalha é com logística. E queria saber assim, o que vocês já estão propondo de parcerias ou de incentivos, até empresas, startups, que usam de tecnologia para tentar apoiar em todas essas causas, né, que a segurança traz hoje, que a gente pode estar ajudando nisso, para pequenas empresas, por exemplo. Eu acho que vale o Taveira responder, né? Bom, esse exemplo que eu dei, em que a Secretaria da Polícia Militar hoje está receptiva para receber a posição do teu veículo em deslocamento, é muito interessante. Imagina você ter um contato mais dinâmico com o Estado, no momento em que o teu veículo ele saiu da rota. Tempo de resposta vai ser muito melhor, né? E é possível, né? É uma coisa ainda, é uma ação incipiente, é algo muito recente, mas já está disponível, né? Você acessando, né, os canais de comunicação da Polícia Militar, busca lá 190 integrado, e ali vai ter todo um detalhamento do regulamento disso, é legítimo, é regulamentado, existe essa possibilidade já legítima, né? Me surpreendeu até o amigo, né, que atua com logística, ainda não está recorrendo, mas assim, me surpreendeu não de forma pejorativa, porque realmente é recente, mas é um recurso muito interessante, né? E as gerenciadoras de risco, elas precisam apoiar o Estado nesse sentido, porque a gente encurta esse tempo, né? Então, assim, a minha recomendação é busque, através desses canais, esse regulamento, leve isso para a área, né, que trata desse tema de segurança na sua organização, porque isso, para a logística, indiscutivelmente, vai ser muito útil. Essa colocação, né, dos horários, eu tinha uma vaga ideia disso, né? E olha como isso é importante. Vou me estender aqui um minutinho, por favor. Olha como isso é importante. Há pouco tempo, num fórum que integra empresas multinacionais, muitas delas atuando no segmento de óleo e gás, estávamos discutindo sobre política de segurança do transporte que liga o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro e os hotéis na Zona Sul, que é um trajeto muito demandado, porque eles recebem visitas constantes, seus diretivos estão o tempo todo indo para fora do país. E aí, havia uma política que era unânime, de que não se devia pegar a linha amarela, a linha vermelha, depois de um determinado horário. Ao ponto de um grande investimento para hospedar a pessoa nos hotéis próximos ao aeroporto, para que não fizesse um deslocamento, porque muitas companhias internacionais, elas têm um fuso horário diferente, chegam aqui de madrugada. E aí, a norma é não pegar a linha vermelha depois, exemplo, 8 horas da noite. E ele, se ele chegou às 9, ele tem que ficar hospedado num hotel. E isso, obviamente, vai ocasionar um investimento muito grande nessa estada e etc., uma logística, né? E aí chamamos o batalhão de vias especiais, que é o BPVE, para falarmos, para nos contar como é a dinâmica do roubo da linha vermelha. Para nossa surpresa, isso foi no ano passado, a gente estava numa reunião no Instituto Brasileiro de Petróleo, para nossa surpresa, nos últimos 5 anos, não havia qualquer incidência, nenhum registro de roubo de veículo entre 8 da noite e 5 horas da manhã. Ou seja, roubavam-se os veículos, tinham as ocorrências de segurança nos horários que foram abordados aqui pelo promotor. Olha, as normas que foram pautadas numa hipótese, né? Porque a nossa sensação de madrugada, de madrugada é muito perigoso, mas não havia nos últimos 5 anos uma sequer ocorrência. Olha como é importante a gente conhecer, olha como é importante a gente ter acesso a esse dado, olha como é importante a gente cobrar esse dado estratificado por um horário, para que você possa, no teu segmento logístico lá, pautar normas bem fundamentadas, entendeu? Então, só pegando um gancho aí na pergunta para ratificar essa necessidade da gente buscar essa informação mais detalhada para as nossas decisões estarem melhor amparadas.
Tá? Mas a recomendação é essa, tá? É procurar através do 190 integrado, se acessa o site 190 integrado, vai ter o regulamento e vai ter todas as formas como compartilhar esse dado. Taveira, também acho que é importante lembrar participação também no Conselho Comunitário de Segurança. Né? Os comandantes de batalhão, os delegados de polícia são presentes, pelo menos, né, os que eu sempre estou presente, vejo todos lá, estão ávidos a ouvir de vocês o que as demandas e há como fazer parcerias, né? Tanto na logística quanto também práticas, né, mesmo de horários, de melhorar o patrulhamento em determinado horário ou não, determinada rota que vocês mais utilizam, entendeu? Então é muito importante participar disso também. Eu sei que é chato, né, porque é mais um compromisso, mas é muito importante para os senhores. Faz diferença mesmo. É um hábito saudável, é uma cultura necessária. Só complementar uma informação. A gente sempre diz, né, que o celular, no caso de logística e de motoristas, ele é um grande inimigo, né? Mas a gente também vê ele como uma fonte muito grande de informação e que ali também tem muita solução que a tecnologia pode trazer junto com isso, né? Então, além da informação, a tecnologia bem utilizada, eu acho que ela tem tudo para ser uma grande parceria com até mesmo a segurança. Verdade, você pode usar o telefone celular para ser um botão de pânico. Você pode usar o telefone celular para mandar a tua posição para você ser rastreado pelo aparelho celular. Olha quantas coisas interessantes, inerentes à segurança, hoje o smartphone não oferece, né? Exatamente. Senhores, mais uma pergunta? Então eu vou abusar. Ok, boa tarde. Boa tarde, meu nome é Eliane, eu sou do laboratório GSK, aqui em Jacarepaguá, e tenho uma curiosidade em relação a esses horários que foram compartilhados. Eles se referem a roubo de veículo normal ou realmente da carga? É a minha curiosidade porque recentemente a gente alterou nossa operação logística para a parte da manhã, considerando que esse era um horário de menor incidente de roubo de carga. Esse dado é de roubos em geral, né? Inclui carga e veículos de passeio, né? Mas, pelo que eu saiba, não há uma contagem específica de horário com relação ao roubo de carga. Mas eu acho que a lógica é a mesma. O que acontece? Quando você está no trânsito, você está mais vulnerável. O trânsito flui menos, então é mais fácil você ser abordado. Por isso que esses horários de pico é que são mais procurados pelos criminosos, entendeu? Mas o que eu estava dizendo para ela, o que é importante? Nós trabalharmos juntos, porque vocês sabem a demanda, né? A polícia não sabe. Às vezes, eu posso dizer, porque como eu estou há muitos anos lá, né? Na verdade, eu sou nascido em Jacarepaguá, né? E depois fui trabalhar, voltei para Jacarepaguá profissionalmente, vamos dizer assim, e estou lá até hoje. Mas o que eu vejo é que muitas vezes a polícia não tem a informação pela subnotificação, que nós já conversamos também, né? As pessoas não vão à delegacia, não procuram os órgãos públicos, então às vezes a polícia está uma quadra para o lado errado. Mas por que ela não sabe? Porque ninguém falou que aquele outro lado ali era o importante, entendeu? Então, a questão do horário, lógico, na madrugada o efetivo é menor, justamente porque tem menos pessoas na rua, mas durante o dia é o horário que tem mais incidência. Então, por isso que o foco é nesses horários. Eu vou lhe dar uma boa notícia. O Instituto de Segurança Pública, ele reformulou a forma como ele está dispondo dos dados estatísticos de segurança. Ele não traz o georreferenciamento do local do delito, mas ele traz a faixa de horário. Tem um quadro lá, tem que ter um pouquinho de conhecimento técnico ali para poder extrair esse dado. Mas ele traz, você consegue extrair esse dado por faixa horária e você consegue selecionar a tipicidade de roubo de carga. Então você consegue ver especificamente o roubo de carga, pelo menos dos últimos meses, que eles divulgam aí com um delay de 1 mês e meio, mais ou menos. Você consegue ver com esse delay os horários que tiveram as cargas sendo roubadas aqui no estado do Rio de Janeiro, e você pode, inclusive, segregar isso por área integrada de segurança pública. Então, por exemplo, o GSK está numa área de Jacarepaguá, mas provavelmente a sua carga vem do porto até lá. Então, pega as áreas de segurança pública desse trajeto e vê as faixas horárias para que essas normas sejam mais regulamentadas. E como o doutor falou, isso poderia ser um tema debatido numa reunião de Conselho Comunitário de Segurança e falar com o delegado da área, o senhor não tem como mandar periodicamente esses dados para a gente, não? Isso importa para a gente, isso importa no nosso estudo logístico.
e ele pode assumir um compromisso e estar encaminhando isso para um grupo de pessoas. É isso que eu acho que é necessário, é essa busca que eu estava me referindo desde o início, né? É a gente ter uma busca mais técnica daquilo que está acontecendo para as nossas normas serem melhor fundamentadas, entendeu? Okay? Perfeito. E em relação à segurança também, mais cedo foi mencionado que o governo está estudando uma forma de tornar essa rota segura. A saída do porto é na Comunidade da Maré e alargar a Avenida Brasil para o trânsito fluir mais é algo que vai demorar uns bons anos até se achar essa solução, se é que ela vai vir. Mas a segurança em si, para esse trecho, existem ações concretas? Olha, as ações do Estado, elas tramitam, né, numa seara que a gente não tem acesso, os planejamentos. Né? O que a gente escuta recentemente, estava até conversando com um amigo da logística, do Eduardo Paz, que ele restringiu o acesso do caminhão pela pista do Canto, loucura, a pista do Canto é onde eles são abordados para o crime, então isso não prosperou, né? Mas assim, de vez em quando a gente se depara com essas coisas, né, que são ventiladas na imprensa, mas as ações estratégicas do Estado eu não posso responder, mas assim, a certeza que eu tenho é que o Estado está muito empenhado, tá, no combate à criminalidade, sobretudo do roubo de carga. Tá? Isso eu tenho certeza, mas o problema aqui no Rio de Janeiro é muito sério. Tudo contribui para o agravamento do nosso problema. A geografia, enfim, né? É um problema que ele não foi criado há uma década, ele vem sendo criado há 6 décadas, 5, 6 décadas. Como é que você vai resolver isso de uma hora para outra? É utopia falar que a solução está logo ali, mas que há um empenho, isso eu tenho absoluta certeza, né? Só para acrescentar, assim, os dados são dados abertos, eles estão no ISP.gov.br, que é o Instituto de Segurança Pública, vocês podem acessar lá e puxar de cada delegacia o dado desde homicídio até o roubo de rua. E aproveitando assim, a subnotificação, ou seja, aqui, vocês, nós, que somos furtados, roubados e não notificamos, porque isso não vai dar em nada, o Estado trabalha com métricas. Então, quando você tem o maior ou menor presença de uma viatura num determinado ponto, é porque o comandante daquele batalhão ele trabalha com a métrica da região. Ele direciona o efetivo policial dele baseado nas métricas que vêm do Instituto de Segurança Pública. Então, por isso que é relevante fazer o registro. Tem o BO Online, que muita gente não conhece. Você não precisa ir para a delegacia. Você consegue fazer muitos registros através da própria internet, que é a delegacia virtual, também disponível 24 horas. Alguns delitos, obviamente, não são passíveis de registro ali. Por exemplo, roubo de celular, você depois tem que reafirmar na delegacia, homicídio, roubo de cargo. Isso você precisa estar presente na delegacia, mas a 90% dos delitos você consegue fazer de forma virtual sem ter maiores problemas. A gente tem uma pergunta que veio através do app aqui. Diante do caos da Avenida Brasil, com problemas de trânsito e criminalidade, também haveria um grande transtorno no trânsito do Rio de Janeiro como um todo. A pergunta é voltada, não é direcionada a uma autoridade específica, mas ela diz, no caso, que não seria mais eficaz em investir em ferrovias para dar um alívio no transporte de cargas e melhorar a segurança pública como um todo. Ela queria saber o ponto de vista de vocês quanto a isso. Eu acho que todo mundo pode falar um pouco. Assim, o modal logístico do Brasil é o rodoviário. É a escolha do modal logístico. O ferroviário, você tem algumas adversidades com relação a investimentos altos, pontos, hubs de desembarque e embarque de mercadoria. Então não é tão fácil assim. Mas acho que o Ralf pode complementar como embarcador qual é a diferença de uma ferrovia versus uma rodovia. Só dando um gancho para a pessoa da GSK, sobre a parte do horário de rodagem, vai depender muito da sua transportadora, né? Porque a parte de seguro, a qual a transportadora possui, lá ela tem o horário de rodagem. Então, tem o PGR que a gente segue, que é o Plano de Gerenciamento de Risco. Então, lá, às vezes, você pode até encontrar dados positivos, por exemplo, de 10 horas da noite à meia-noite, que é um menor índice de roubo. Mas dentro do seu PGR, pode ser que, de repente, a seguradora impeça que aquela transportadora rode de 8 da noite até as 6 da manhã. Então, vale muito pela transportadora e pelo PGR a qual ela executa, tá?
Não, e sendo medicamento, você é naturalmente um alvo, né? Então, é difícil você não ser um alvo preferencial dentro desse escopo de segurança, de insegurança. É difícil. O medicamento é complexo e a gente hoje tem um maior problema de medicamento, como eu estava falando com os amigos também, sobre a parte da linha amarela. A linha amarela, a entrada e a saída dela hoje é que é o maior roubo de medicamentos. Dando ênfase ao processo de ferrovia e rodovia, né? Temos um país geograficamente difícil demais, né? Eu que trabalho com rodovia, né? E por acaso também trabalho com aquaviário, porque eu faço cabotagem, né? Eu sou a ponta de cabotagem de alguns ramadores. Então, o que acontece? Você tem um país onde você tem já rodovias aplicadas, a rodovia é pujante dentro do nosso país. Você hoje tem estados que já trabalham com bastante rodovia, principalmente Mato Grosso, mas hoje você tem muita localidade onde você não chega com ferrovia. E mesmo que se montasse uma via férrea até aquele local, seria inviável. Você tem muitos centros interiores, né, principalmente Rio de Janeiro, como a gente tem aqui Três Rios, você tem Resende, você tem Itatiaia. Por acaso, Resende e Itatiaia tem 2 polos de ferrovia, mas você vai depender da rodovia o resto da vida, porque você tem que chegar com a ponta final de rodoviário no ponto final, que é o consumidor, e que é o grande centro atacadista, tá bom? A diferença do rodoviário para o ferroviário é que o rodoviário ele é sempre last mile, né? Ou seja, a última milha. Ele consegue entregar na porta do destinatário. O ferroviário, você tem que criar um hub próximo à estação, próximo à malha ferroviária. Então, você sempre vai depender do complementar, que é o rodoviário ou o aquaviário complementar também. Então, assim, o ferroviário é sim uma solução em muitos países, que você tem uma melhor disposição, uma melhor distribuição de uma malha ferroviária originariamente concebida, mas no país de dimensões continentais como o Brasil, o rodoviário, infelizmente, ainda é onipresente e ainda é a preferência em função da capilaridade do país. Isso é inevitável. Doutor, também, só complementando, me parece que mudar o modal também não vai funcionar, né? Se eles roubam caminhão, vão roubar trem também. Vamos voltar à época das carruagens. Sei lá, vai ser meio com cavalo e tudo. Mas, só para também respondendo a senhora lá que perguntou sobre quais são as ações do... Eu não posso falar pelo governo, porque não me cabe, mas eu posso dizer de uma participação importante do governo do Estado. Eu faço parte de um grupo, que é o GESP, Grupo de Estudo de Segurança Pública, que vem desenvolvendo trabalhos de aprimoramento da legislação criminal do Brasil. Nós já apresentamos mais de 20 projetos de lei, alguns já foram aprovados, e nós estamos caminhando, estamos abertos, inclusive, a novas proposições, e esse grupo tem vários integrantes do governo do Estado. Para vocês terem uma ideia, o secretário de Segurança faz parte, né, o Vitor, o subsecretário, que é o Nunes, faz parte, vários outros integrantes do governo estão lá, debatendo com a gente, estudando com a gente, e esse grupo também é formado por parlamentares. Então, nós temos os presidentes de comissão de segurança, tanto federal, estadual e municipal. Então, nossas proposições estão sendo levadas ao Congresso Nacional, à Assembleia Municipal e à Alerj, para que a gente haja uma mudança na legislação. Então, e sempre pensando nisso, maior segurança para todos. Senhores, enfim... Lamento, mas encerrou. Vou chamar aqui a nossa mestre de cerimônia para fazer o encerramento e, de antemão, agradeço do fundo do coração a disponibilidade de vocês, o interesse e, especialmente, aos nossos palestrantes aqui com relação a todas as informações compartilhadas e a riqueza de conteúdo que foi aqui oferecida para nós nessa tarde.